Sabe esses dias em que você não se sente muito bem? O dia vai passando e as coisas não melhoram e nada te faz bem. Seu filho está usando drogas e você não sabe como resolver, mas eu sei o que fazer. É só você está desempregado, o desespero vai tomando conta de você. E olha pras notícias, os pais matando os filhos, coisas que não podem ser. A angústia, a tristeza, a solidão, o medo fazem parte de você. Mas eu sei o que fazer. É só você me conhecer. Está desempregado, o desespero vai tomando conta de você. E olha pras notícias, os pais matando os filhos, coisas que não podem ser. A angústia, a tristeza, a solidão, o medo fazem parte de você. Mas eu sei fazer. É só você conhecer. Olá, estamos de volta com o programa Família, hoje recebendo a visita de Marcelo Zappa e sua banda. Marcelo é cantor, compositor, participou dos programas da Ana Maria Braga, Mais Você na Rede Globo, Vídeo Show, Rede Globo de Campinas, gravou uma música com o ator da Rede Globo, Tiago Fragoso, e também com a ex-percussionista de Cássia Eller. Caramba, quanta coisa, hein? Realmente tem que ter uma banda mesmo, viu? E hoje ele estará falando sobre as formas e meios para a recuperação das drogas. Portanto, você, família, se você acha que não há como deter a compulsão do seu filho, se não tem como parar com as drogas, fique atento nessa entrevista, que o Marcelo tem muita coisa para falar para vocês, porque ele também, como um ex-usuário, ele sabe como foi difícil para chegar. E vocês prestem muita atenção nessas composições que vêm do fundo da alma de quem passou por todo esse sofrimento. Continue participando, tire suas dúvidas através do nosso e-mail programabc@netserviços.com.br, serviço sem cedilha, e através do hotline 11 9 73 18 84 36. Desse outro lado aqui nós temos uma pessoa assim, especialista que sabe falar muita coisa sobre adicção. Então não fique em dúvida, é muito importante vocês tirarem a dúvida e continuar participando. E agora nós vamos conhecer um pouquinho mais da vida de Marcelo Zappa. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Bonita composição, melodia, a sua turma toda aí muito bonita, assim um visual legal, e realmente eu vou ficar atento a essas composições, porque como você já me falou um pouquinho, foi tudo um processo de conhecimento, mas também de tristeza, de alegria, é um misto de tudo isso para chegar hoje onde você chegou. É isso? É isso mesmo.
Na verdade, as pessoas falam que a doença do século é a depressão. Mas eu, na minha maneira de ver, eu acredito que é a dependência química. Que a dependência química está tomando conta geral, né, dos jovens. E para você sair disso, precisa de uma grande força, uma grande vontade de você mesmo. Já que você está falando no assunto, então vamos falar como começou então a sua vida permeando o uso das substâncias. Na verdade, Cláudio, eu comecei a usar com 23 anos. As pessoas falavam que estatisticamente é tarde. Mas até então eu era um cara, um jovem que vivia em academias, um jovem que era vegetariano, que não tomava refrigerante sequer. Mas, como eu aprendi, como que a droga ela entra através da pessoa mais próxima, né? Através de um amigo, através de um parente, através de um primo, irmão. Porque a pessoa não decide de uma noite para o dia ir lá na favela, na boca e buscar droga. Isso aconteceu comigo. Um amigo meu que usava, era músico também, né? E ele me chamou num quarto e falou assim, usa isso aqui, né? Que era cocaína. E eu, como vivia num outro mundo, eu achava que era brincadeira, né? Falei, não, isso aí deve ser sal. Sabe aquelas brincadeiras de jovem que é tirar uma do outro? Não, isso aí deve ser açúcar, deve ser farinha. Ele falou, não, cara, usa isso aqui que você vai ver. E de tanto ele insistiu, eu falei, vou usar. E dei minha primeira experiência com a cocaína, com a droga, foi dessa forma. Mas até então teve um processo aí, né? Eu não me tornei dependente da noite para o dia também. E até então você não tinha experimentado maconha, não tinha o uso de álcool? Não, eu tinha bebido, você falando eu me lembro, né? Eu tinha bebido, acho que eu tinha meus 18 anos. Mas eu lembro que a primeira vez que eu bebi, eu bebi até cair. E eu percebi que aquele negócio fazia mal para mim. E aí eu parei. Mas foi a primeira vez que eu bebi até cair no chão. E como eu já tinha um histórico na família, meu pai alcoólatra, meu tio alcoólatra, tios que usavam drogas, então eu falei, não, isso aí não é legal. Já tinha um DNA comprometido. É verdade, né? Tanto é que meu pai faleceu pelo alcoolismo, meu tio faleceu pelo alcoolismo, então tem uma história toda aí. Né? E aí, quanto tempo durou? Você disse que já, assim, nessas primeiras experiências não entrou direto. A gente sabe que grande parte não entra mesmo. Há um processo sofrível no reconhecimento, começa um pouquinho, no uso social. E como foi, assim, aumentando a frequência e o espaçando o tempo? Não, é engraçado porque essa minha tolerância durou 1 ano. Então, assim, no início ainda as pessoas traziam para mim. Então é aquela coisa, a experimentação, né? Experimentei e depois era o ocasional, né? Um trazia, eu não pegava dinheiro, eu falava assim, não, eu não vou pegar dinheiro meu e vou comprar drogas. Eu tinha carro, tinha moto, tinha talão de cheque, tinha conta no banco, e eu falava, não, isso aí não é para mim. Mas aí, esse mesmo amigo trazia de vez em quando, eu usava. E aí eu gravei um disco, um vinil, fui para a Bahia. Né? Porque a minha cabeça estava focada no sucesso, queria ser um superstar da música. Fui para a Bahia, vendi minha moto, gravei esse disco, na época era vinil, e lá eu tive uma decepção. Quando eu vim de lá, eu já vim pensando em usar, olha só que engraçado. Hoje eu consigo identificar que foi através dessa decepção, dessa frustração, eu já conhecia aquela anestesia, já estava lá. Quando eu vim da Bahia pensando em usar, quando eu cheguei aqui eu já fui usar. E aí começou começou todo dia álcool, todo dia cocaína, e era mais de 10 papel por dia, e eu era casado, tinha 2 filhos pequenos. Quando você foi para a Bahia já era casado? Já era casado, eu tinha uma filha de 1 ano e meio e um menino de 1 ano. Hoje eles têm 23 e 22 anos. Caramba! E aí, eu lembro que uma coisa muito, assim, eu lembro que, Cláudio, quando teve um momento que eu olhei no espelho e levei um susto. Porque eu olhei no espelho e pensei que era outra pessoa, até saí. Falei, não, tem alguém dentro da minha casa. Porque eu não me reconhecia mais. Acho que foi um dos maiores sustos que eu levei. Quando eu olhei no espelho e vi que não era eu. Falei, quem é esse cara? Eu já não conhecia mais.
Já estava um bom tempo já no uso. Já estava totalmente dependente. E definhando. Meu casamento aí, eu emagreci 10 quilos nessa época, assim. As pessoas olhavam e falavam, tá com AIDS, tá com AIDS. E mal eles sabiam, né? E você estava depressivo pela decepção? Muito. Não, a partir daí a coisa, ela afundou. Você foi para a Bahia e depois você retornou? Retornei. Não deu certo? Não deu certo. Aí foi a frustração? Aí foi a frustração. Eu consigo identificar esse ponto. Porque até então eu conhecia a droga de usar ocasionalmente, né? Mas quando eu fui e tive essa... Porque a minha vida era eu queria cantar, eu queria tocar, fazer sucesso. Para mim esse era o maior foco, né? O maior objetivo da minha vida. E quando eu tive essa decepção, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz, eu fui buscar droga. Eu falei, quer saber? Então já que não deu, então eu vou. Então, que não era a solução. Que não era. Que não era. E a partir daí, como as coisas deram continuidade no seu projeto de vida, com a família, ou mesmo como compositor, músico? Ficou melhor, ficou pior? Não, só piorou. Não, assim, acho que eu fiquei mais um tempo com a minha mulher, com a minha ex-mulher, né? Meus filhos eram pequenos e eu tinha uma certa consciência do que estava acontecendo, né? Isso perdurou quantos anos ainda de sofrimento na busca, ou de querer parar, não querer? Ficou naquela coisa, não foram paro? 20 anos. Foram 20 anos. Eu estou falando na questão do meu casamento ainda, da minha família. Sim. Ali, mas não durou muito tempo. Eu saí de casa, porque assim, eu não aguentava ver minha família, meus filhos daquele jeito, e eu ainda tinha uma certa consciência. Então eu falei, eu não quero isso para eles, e fui embora. Você que deixou a casa? Eu fui embora de casa. Eu lembro que numa sexta-feira, eu saí sem falar nada, fui para casa da minha mãe e não voltei mais. E não retornou? Não voltei mais. Não voltei mais. E aí minha vida foram 20 anos de uso de drogas, só a tristeza mesmo. Eu tentei fazer coisas, né? Eu trabalhei com a minha tia, Helena Meirelles, a grande dama da viola. Então a gente viajava o Brasil todo de avião, os hotéis, tinha uma produção, né? Hotel 5 estrelas, mas eu não conseguia permanecer. Eu ia, ficava uns dias, já não aguentava, tinha que usar, e aí acabei abandonando. Fui trabalhar com o Peninha, o cantor e compositor, também não aguentei. Quer dizer, eu não conseguia sustentar nada, né, na verdade. Manter a responsabilidade. Não, isso aí é impossível. Isso aí, falando da minha experiência, é impossível. E com a família, você tinha ainda contato com o filho? Manteve durante algum tempo ou realmente não deixou? Em alguns pontos, assim, bem esporádicos, né? Eu ficava sem usar e ia buscar eles, que eles moravam em São Bernardo e eu em Santo André. E eu para ficar comigo, né? Um final de semana. Mas teve vezes que eu trouxe eles para casa na sexta. E aí fui usar, falei, peraí que eu já venho. E voltei só na terça. E eles passavam o final de semana inteira com a minha mãe sozinho, depois minha ex-mulher vinha buscar na segunda, então... Foi muito triste todo esse tempo. Não, isso aí é... Isso até com que idade deu continuidade a esse tipo de envolvimento de pai e filhos? De pai e filhos? Você fala assim... É assim, esse relacionamento foi até quantos anos mais para frente? Não. Porque conforme eles foram crescendo, eu ficava com vergonha, né? Então aí eu já não ia mais buscar. Então você perdeu praticamente o contato? Não, eu perdi, eu não fui pai, não... porque eu falo que a gente fala de amor, né? Amor é uma decisão, eu decido amar. Mas só que o amor, cara, é o dia a dia, não adianta. Falar que ama de lá, de distância, não existe. Amor é o dia a dia, convivência, é os dias bons, os dias maus, sabe? E responsabilidade, entendeu? Esse é o amor. Mas isso aí eu não tive com os meus filhos, porque hoje eles têm 23, 22 anos. Eu ainda não tenho esse relacionamento estabelecido. Não estabeleceu até hoje? Não, eles ainda são meio assim comigo e eu não culpo, né? Eu sei do que eu fiz, né? Mas é uma coisa que eu ainda estou buscando. E em que momento, então, você pensou na recuperação, que você parou para pensar, falou, não é isso que eu quero para mim, o que você queria para você? Você chegou um momento de falar, o que eu busco, você, o Marcelo, está querendo para si? Teve um momento de autoquestionamento? Sim, na verdade eu comecei a conhecer
a questão da recuperação, de que existia grupos anônimos, que existia psicólogos que poderiam me ajudar, psiquiatras, médicos, clínicas de recuperação, eu comecei a ter o contato com isso em 99, mas a primeira vez foi com você. Comigo, na minha casa? Em 97, lá na casa de São Caetano. Eu fui com a minha mãe, a gente passou por uma consulta com você, e depois eu estava frequentando as reuniões. Isso há 16 anos atrás. Há 16 anos atrás. Por certo que eu não lembro. Assim, mas assim, eu não consegui. O processo meu foi difícil. Aí eu mesmo, eu conheci um pastor, que na verdade eu ia fazer um show no Centro Cultural São Paulo, e estava um tempo limpo. Aí ele me arrumou um patrocínio, mas ele era dono de clínicas de recuperação. E aí quando eu tive uma recaída, eu pedi para ele, falei, eu posso ficar lá uns 30 dias, né? E aí que eu fui para a clínica, fiquei 30 dias, comecei a ter contato com a recuperação. Como por um programa. Com 12 passos, com um programa. Mas isso teve muitas internações na década de 2000. A minha questão, assim, eu ficava 3 meses, 4 meses, caía. 2 meses, uma semana, caía. Eu não conseguia ter uma sequência, né? E assim, parece que aquilo ia ficando mais dolorido. Porque eu tentava, caía, frustrava, tentava, né? Mas assim, eu fui muito persistente, na verdade, né? Porque assim, eu acredito que o dependente químico, ele tem que ter uma meta, um objetivo. Se ele não tiver onde chegar, ele vai falar, não tem por que eu parar, não tem por que... Então eu tinha toda essa questão eu queria ter uma família. Eu queria ter uma família que eu pudesse sentar na mesa, com a minha esposa, os filhos, e a gente almoçar, e jantar, e tomar café, de sair junto, entendeu? Eu queria ter uma família, uma esposa, uma casa. Esse foi o meu primeiro objetivo, né? Na questão dessa busca da recuperação, né? E em relação à música, o seu trabalho profissional? Ó, chegou um momento, Cláudio, porque eu tocava muito nos bares da noite também, né? E tocava, saía do bar e ia usar, na verdade, né? Um ambiente impróprio, né, para mim. Mas assim, chegou um momento que eu pus até de lado isso. Eu lembro que eu falei assim, olha, Deus... Falei, olha, eu fui para a igreja e falei assim com Deus, falei, Deus, se não for para mim essa questão do louvor, da música, porque eu já não tocava mais à noite. Comecei a conhecer os louvores, as igrejas, as clínicas, que rola muito louvor, e aí eu comecei a me apegar com isso. Comecei a gostar, comecei a escrever, e aí eu fiz eu falei com Deus, falei, Deus, se não for... Isso não é o mais importante. Para mim, um dia isso aqui era mais importante. Mas agora eu entendi que o mais importante sou eu. Minha sobriedade. Porque se eu não funcionar, Cláudio, nada funciona. Sim. Mas isso não tem meio termo. Não tem meio termo. Se eu não funcionar, nada funciona para mim, cara. Então eu falei com Deus, falei, ó Deus, eu vou te servir, eu vou para a igreja, eu vou buscar, eu faço terapia uma vez por semana no NAPS, há mais de um ano. Eu tenho os grupos terapêuticos que eu passo com os psicólogos lá, o Amir, o Emílio, é ótimo o trabalho. Então, quer dizer, eu decidi falar assim, não... Procurar ajuda. Vou cuidar de mim e vou aceitar ajuda. Mas isso é de pouco tempo para cá, então não faz muitos anos? Como eu falei para você, hoje, exatamente hoje, está fazendo 1 ano e 4 meses. Que você decidiu se tratar realmente? Não, eu não fui para... Cada um, como eu falei sobre o tema, as meios e formas, né? Isso. Porque a gente não pode ser radical, não, vem para cá porque aqui você vai se recuperar. Cada um tem a sua identificação, cada um vai se encontrar ou no grupo de anônimos, ou na igreja, ou vai parar sozinho. Eu acredito nisso, porque eu tenho gente na família que está há 30 anos limpo, Cláudio, que decidiu, da noite para o dia, não vou mais e acabou. Não foi clínica, não foi em igreja, não foi lugar nenhum. Ele decidiu parar e parou, e está há 30 anos. Mas eu estava conversando com ele outro dia, e ele me falou uma coisa que eu falei, como é que esse cara teve essa sacada? Que ele falou assim, Marcelo, eu estou há 30 anos sem beber, mas eu sei que se eu tomar um gole já era. Olha,
E nunca foi para um grupo, nunca foi para uma clínica, nunca foi orientado. Ele mesmo se percebeu. Né? Tem pessoas que acabam tendo essa percepção. Não é regra, é exceção. Realmente, assim, a regra é o teu caminho. É um caminho de sofrimento que levou mais uns 20, 25 anos. 20 anos. 20 anos de sofrimento. 20 anos. E isso pode ser evitável, porque tem tratamento. Não é? Então, esse foi o seu caminho. Perde-se uma família, profissão, acaba se desencantando com todo o seu talento, porque é um rapaz talentoso, dá para se sentir, perceber, mas não foi trabalhado naquele momento, que foi uma pena. Não é verdade? É verdade. E agora, então, agora você está aí com a sua banda, está acreditando mais em você, lançou agora um CD que está aqui, que você trouxe, vou até mostrar para o telespectador, A Casa Azul. Qual é a câmera aí que eu posso mostrar? Dá para focalizar aí? Mais pertinho? Dá para pegar? Já deu? E está aqui, eu vou deixar aqui também, para todos os efeitos, está aqui. Esse CD aqui, essa música que você cantou é desse CD? É desse CD. Como é o nome da música? É Só Você Me Conhecer. Só Você Me Conhecer. Estamos conhecendo, né? Estamos conhecendo. Você já está explicando como foi a sua trajetória, e aí você aderiu a um modelo de tratamento via CAPS, que você está frequentando agora, é isso? Justamente. Na verdade, eu sou cristão e eu me decidi entregar realmente minha vida. Como os 12 passos também falam, o segundo passo fala, viemos acreditar que um poder maior do que nós poderia nos devolver a sanidade. Né? O terceiro passo fala da decisão da entrega para esse Deus da maneira como eu compreendo. Então eu entreguei essa minha vida para esse Deus que eu creio que é Jesus Cristo. E você está indo frequentando uma igreja? Eu sou da igreja Resgatados pela Fé, pastor Rony e pastora Lourdinha, no Camilópolis. E entrei de cabeça e faço o trabalho na igreja e faço também um acompanhamento no NAPS, de Santo André. Que é muito similar ao CAPS. É muito importante, telespectador, o que o Marcelo está colocando para nós, porque existem realmente inúmeras maneiras, como é o tema do nosso bate-papo, as formas e meios para a recuperação. Ele está se acercando de inúmeras situações e fatores que o protejam. Igreja, é um frequentador da igreja, está indo no NAPS, tem acompanhamento psiquiátrico, medicamentoso, tem acompanhamento psicológico, conhece grupo de narcóticos e alcoólicos, utiliza a programação dos 12 passos. Tem padrinho? Não tenho. Mas tem o pastor que você conversa? Não, sim. É a questão que eu ia falar para você agora. No NA, nos grupos anônimos, a gente tem os padrinhos. E uma questão que fala no primeiro passo do pedido de ajuda. Assim, eu vou falar uma questão que é... Então, assim, o pedido de ajuda, para mim, eu coloquei ele em prática. Que quando eu comecei a ficar limpo, deu 6 meses, eu entrei numa crise. Mas eu fui rapidamente na casa dos meus pastores e falei assim, eu preciso de ajuda. Porque eu não quero voltar lá. Me ajuda, cara. Então a gente começou a orar, a gente ficou junto e vamos dar continuidade. E a coisa foi. Né? Com 9 meses teve uma outra crise. E entendeu? É assim, a questão de você colocar aquilo para fora, né? Pedir ajuda, falar, olha, porque eu ouvi dizer, quem pede ajuda é porque não quer usar. É verdade. Se eu estender a mão e falar, me ajuda aqui, Cláudio. Sem dúvida. É porque eu não quero usar. Sem dúvida. Porque antigamente eu não sei se eu não conseguia pedir ajuda ou se eu queria usar mesmo, consciente. Né? E eu ia. Eu estava com um monte de gente do meu lado, mas não conseguia falar com ninguém. Por favor, eu estou numa crise aqui, eu estou numa fissura e me tranca, fala comigo, vamos dar uma volta, eu não conseguia. Então faz isso em música para a gente ir para o nosso intervalinho, Amém. Que assim fica mais gostoso. A gente vai para um cafezinho com música, falando sobre o que você está acabando de falar. Uma vez que você pedia através de música, então fale com a música. Qual que é? A música chama Existe um Lugar.
mais voltar, onde meus pés nunca mais vão pisar. E só eu sei por onde passei, as dores que eu tive e o que chorei. Existe um lugar pra onde não vou mais voltar, onde meus pés nunca mais vão pisar. E só eu sei por onde passei, as dores que eu tive e o que chorei. Mas agora eu vejo a luz que brilha forte, que é Jesus. Mas agora eu vejo a luz que brilha forte, que é Jesus. Existe um lugar pra onde não vou mais voltar, onde meus pés nunca mais vão pisar. E só eu sei por onde passei, as dores que eu tive e o que chorei. Existe um lugar pra onde não vou mais voltar, onde meus pés nunca mais vão pisar. E só eu sei por onde passei, as dores que eu tive e o que chorei. Mas agora eu vejo a luz que brilha forte, que é Jesus. Mas agora